Como a chuva se forma? E por que às vezes tem nuvem no céu e não está chovendo? Vem comigo que eu vou te explicar hoje. Para que a chuva se forme, é necessário que tenha nuvens. E para que as nuvens se formem, é necessário que tenha umidade suficiente na atmosfera associado a baixas temperaturas. Então, por exemplo, nesse momento, ao nosso redor existe umidade na atmosfera porque o ar sempre tem água junto. No entanto, a gente não consegue ver essa água, porque ela está no estado vapor, diferente daquele vídeo sobre a neblina em que nós víamos as gotículas de água na atmosfera. Quando nós observamos as nuvens, na verdade o que a gente está vendo é água na forma líquida ou na forma de cristais de gelo, como a gente pode ver ali. Nós estamos vendo vários. Se a gente consegue ver, é porque é água, não vapor. Então, como a água sai do estado gasoso para o estado líquido ou sólido nas nuvens? Para que isso aconteça, ela precisa ter alguma força que leve ela para cima. E aí, nesse caso, existem três fenômenos específicos que ajudam a formar as nuvens que podem vir a formar chuva. A gente já viu na previsão do tempo, quando os meteorologistas falam sobre as frentes frias ou as frentes quentes, né? As frentes são sistemas que ajudam a formar nuvens, porque quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, as massas de ar têm densidades diferentes. Então, o ar quente sobe e o ar frio vai por baixo. E esse fenômeno empurra a umidade para cima, e ao subir, ela vai encontrar temperaturas menores, vai resfriar e formar as nuvens. O segundo fenômeno, bastante comum, é quando existem sistemas de relevo, por exemplo, como montanhas, como não exatamente essas, que são relativamente baixas, mas quando uma massa de ar relativamente úmida está fluindo e ela é forçada a subir por causa do relevo. Esse tipo de fenômeno formam as chuvas orográficas, que ajudam a formar chuva de um lado da montanha, geralmente. E é por isso que é muito comum que do outro lado da montanha ocorram regiões mais secas ou desérticas, às vezes, porque toda a umidade acaba ficando de um lado. O terceiro fenômeno formador de chuva são conhecidos como chuvas convectivas ou as chuvas de verão, que são aqueles dias bem quentes em que o solo acaba sendo aquecido de maneira desigual, evaporando bastante água, formando nuvens bem altas e intensas, e por serem muito altas e intensas, elas vão chover relativamente forte e de maneira localizada. Muito bem, agora nós entendemos os mecanismos que formam as nuvens que eventualmente vão formar chuva. Mas por que às vezes tem nuvem no céu e não está chovendo? Para que a chuva efetivamente aconteça, é necessário que existam outros fenômenos associados, e um deles muito importante são os núcleos de condensação. Os núcleos de condensação são pequenas partículas na atmosfera, pode ser poeira, sal ou algum resquício de queimada, alguma coisa assim, que chega até a atmosfera e ajuda a agregar as partículas de chuva. Ou às vezes as próprias gotículas de chuva ou cristais de gelo podem acabar atraindo uma a outra. E o que é legal sobre as nuvens é que nas nuvens a água está em constante movimento, porque essas partículas elas eventualmente se agregam, a água ganha peso e ela cai. Só que quando ela cai, ela acaba evaporando no caminho, se ela não for grande o suficiente, e ela acaba subindo de novo, e elas ficam nesse movimento. Quando existe um acumulado suficientemente grande de água, então elas podem ficar grandes o suficientes e cair. Às vezes elas congelam, como nas nuvens convectivas de chuva de verão, e acabam formando grandes partículas sólidas que vão ficando cada vez maiores no caminho e podem chegar até o solo, como o granizo que a gente conhece. Muito bem, esses são os fenômenos básicos para a formação das nuvens e da chuva. É claro que tem muitas outras questões pontuais para entender por que às vezes a chuva acontece num lugar e logo no outro não está acontecendo, por que em alguns locais chove mais vezes durante o ano e outros não, porque às vezes ao invés de chuva vem granizo, garoa ou neve. Então, todos esses outros fenômenos eu vou explorar num outro vídeo para a gente explicar em detalhes, mas esse é o mecanismo inicial de formação de chuva. Lembrando que chuva é um dos tipos de precipitação, e precipitação é a maneira como a água vem da atmosfera para o solo e para as bacias hidrográficas, iniciando o ciclo hidrológico. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou agregar as dúvidas para um próximo vídeo sobre chuva e outros assuntos. Nos vemos no próximo vídeo.